Pronto. Então vamos lá, vamos começar. Beleza, pessoal. Eu acredito que nesse momento está aparecendo aí a tela, né, dos slides para vocês. E o assunto da nossa aula de hoje chama-se eletrodinâmica. O termo eletro vem de eletricidade, certo? Dinâmica, porque. Você saiu, pronto. Deu um probleminha aqui, mas já consertei. Pronto. Eletro vem de eletricidade, né? A gente vai trabalhar basicamente com o conceito de cargas elétricas. Dinâmica vem de movimento, né? Vocês viram lá no primeiro ano que a dinâmica é uma parte da física que estuda a questão dos movimentos, certo, pessoal? Bom, aí é o seguinte, neste ano, vocês, no primeiro e no segundo bimestre, vocês estudaram uma parte da física, que é o que a gente chama de eletrostática. Então, o que foi que vocês viram no primeiro e no segundo bimestre? Olha só, a eletrostática é a parte da física que estuda as diversas situações de cargas elétricas em equilíbrio, ou seja, paradas, e os fenômenos que advêm dessas situações. E aí, pessoal, o que quer dizer por essa definição de eletrostática? Significa que no primeiro e no segundo bimestre, vocês estudaram conteúdos em que os portadores da carga elétrica, ou seja, aquele corpo que possuía a carga elétrica, estava estacionado, ou seja, parado. Então, por exemplo, a gente viu uma situação lá no primeiro bimestre, que era para calcular a força de atração ou de repulsão, né, entre duas cargas elétricas, que foi aquela lei de Coulomb. Só que lembrem-se que quando você calculava essa força, aquelas cargas elétricas, elas estavam fixas, elas não estavam em movimento. Então, basicamente todos os conteúdos que vocês viram no primeiro e no segundo bimestre, tratava-se de cargas elétricas que estavam paradas, não estavam em movimento. Agora, que fique bem claro que a relação entre o conteúdo do bimestre passado e o conteúdo que a gente vai ver agora, né, que é a eletrodinâmica, existe uma relação, certo? Na verdade, um depende do outro, tá bom? Então, a grande diferença desses dois conteúdos é essa, ó, que a eletrostática, as cargas estão em equilíbrio, elas estão paradas, né? Já a eletrodinâmica é a parte da física que estuda as correntes elétricas. Corrente já dá a ideia de deslocamento, né? Então, nessa situação, as cargas elétricas elas vão estar se deslocando em forma de uma corrente. É como se fosse um rio com água, né? Água se deslocando de uma cidade para outra. Então, as suas causas, a gente também vai estudar as causas dessas correntes elétricas e os efeitos que produzem no caminho por onde passam os portadores de cargas elétricas livres. Ou seja, aqui na eletrodinâmica, a gente vai estudar situações em que os portadores da carga elétrica, ou seja, os corpos que possuem a carga elétrica, eles se deslocam, né, em forma de uma corrente e, e a gente vai estudar também o que é que isso causa, né, quais são os efeitos
deslocamento em forma de corrente elétrica. Tá bom, pessoal? Bom, primeiro, vamos ver aqui a definição de corrente elétrica. O que é que, de acordo com a física, é uma corrente elétrica? Bom, de acordo com a física, corrente elétrica é um movimento ordenado, ou seja, em ordem, isto é, com direção e sentidos preferenciais de portadores de carga elétrica. Ou seja, esse desenho aqui ilustra mais ou menos a definição. Então, nós temos aqui um condutor elétrico. Lembrando que vocês viram lá nos bimestres anteriores que condutor elétrico é todo aquele material que tem a característica de conduzir a eletricidade, ou seja, por ele passa energia. A energia consegue fluir por ele. Como, por exemplo, os metais, né? Os metais, se você conectar a ponta de um metal em um local onde tem energia e você for tocar no metal, você vai levar um choque. Por quê? Porque o metal, ele é um condutor elétrico. Ou seja, ele conduz a eletricidade por ele. Diferente, por exemplo, da madeira. A madeira não é um condutor elétrico. Por quê? Porque por ela, a energia não consegue fluir. A energia não passa pela madeira. Então, se você pega um pedaço de madeira e toca em um ambiente onde tem eletricidade, a não ser que a tensão seja muito alta, exageradamente alta, isso aí a gente vai ver mais na frente o porquê, mas nessa situação você não vai levar um choque. Por quê? Porque a madeira não é um bom condutor de eletricidade. Então, logicamente, pessoal, para que a corrente elétrica aconteça, nós temos que ter um material condutor, né? E aí observem que nesse material aqui condutor, que está sendo apresentado para vocês, nós temos aqui um deslocamento de cargas elétricas negativas, ó. E elas estão indo aí para a direita. Então, isso daqui é o que a gente chama de corrente elétrica. É uma corrente de cargas elétricas. Observe que essas cargas elétricas são negativas, mas elas poderiam muito bem ser positivas, não tem problema. Eu coloquei como exemplo aqui a negativa, mas lembrando que essas cargas podem ser ou positiva ou negativa. E aí, pessoal, a corrente elétrica tem um movimento ordenado. Para você entender esse movimento, imagine aí um rio, um rio de água aí, que contém a água se deslocando nesse rio. Se você soltar um objeto leve na superfície dessa água, esse objeto ele vai se deslocar ao longo do rio, né? Se você colocar vários objetos leves, todos esses objetos vão se deslocar no percurso desse rio. Então, a corrente elétrica funciona como se fossem esses objetos, né? Eles se deslocam de um ponto para outro, sempre em um movimento ordenado, ou seja, todos com a mesma velocidade. Certo? Agora, o que causa a corrente elétrica, né? Porque a gente diz, olha, eu sei agora que corrente elétrica é o deslocamento de cargas elétricas. É quando as cargas elétricas saem e ficam fluindo de um ponto para outro. Elas ficam se deslocando. Isso é uma corrente elétrica. Mas o que causa isso? Né? Bom, para você conseguir uma corrente elétrica, você precisa de dois potenciais elétricos. Aí eu não sei se vocês lembram, mas a gente viu o seguinte, ó, deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui para vocês. A gente viu que quando você tem uma carga aqui fixa, vamos supor que essa carga seja positiva, certo? Se você colocar uma carga aqui, ó, próximo dela, que também seja positiva, essa carga ela vai ser repelida, né? Ela vai ser afastada. E aí, ela vai ser afastada com uma certa força F. Bom, o fato dela ser afastada significa que é nesse ponto que você colocou a carga, existe um campo elétrico. Bom, e
a questão de existir uma força jogando essa carga, a gente costuma dizer também que existe um chamado potencial elétrico, existe uma potência elétrica. E aí, esse potencial elétrico, a gente chamou lá no primeiro bimestre de V, né? Então, aqui é um potencial elétrico em um ponto A, que é o V de A. E V de B é um potencial elétrico no ponto B. Então, você tem dois pontos diferentes, duas cargas. Ó. Certo? E aí, a gente viu que existe uma fórmula para calcular esse potencial elétrico. Nesse momento, a gente não vai precisar dessa fórmula. Mas, para ocorrer uma corrente elétrica, você tem que ter dois potenciais elétricos de forma que eles sejam diferentes. Ó, o que é que está dizendo aqui? Ó? Eu tenho um potencial elétrico no ponto A, que é esse polo positivo da pilha, né? E tem um potencial elétrico no ponto B, de forma que o potencial elétrico no ponto A é maior do que o potencial elétrico no ponto B. Então, nesse caso, nessa situação, as cargas negativas vão se deslocar ao longo desse fio, ó, que está nessa pilha. As cargas negativas vão sair do polo negativo aqui, ó, e vão se deslocar em direção ao polo positivo, ao longo do fio, ó. Então, o que faz com que ocorra uma corrente elétrica é uma diferença de potencial. E aí eu não sei se vocês já viram analisaram uma pilha, e vocês já viram uma informação que diz que nas pilhas, essas pilhas comuns que a gente usa, elas têm uma voltagem de 1,5 volts. Lá na pilha é 1,5 volts, né? O que quer dizer isso? Quer dizer que a diferença do potencial no ponto A para o ponto B é de 1,5 volts. Ou seja, por exemplo, se aqui no ponto B for de 8 volts, vamos supor que no ponto B tenha 8 volts, no ponto A, como a diferença é de 1,5 volts, e eu sei que o potencial elétrico no ponto A é maior do que o no B, então, para esse daqui ter 1,5 volts a mais, aqui tem que ser 9,5 volts. Por quê? Porque na pilha, a diferença de potencial é de 1,5 volts. Então, se num ponto você tem 8, como a diferença é de 1,5, 8 mais 1,5, 9,5. Perceba, pessoal, que não é obrigatório eu saber qual é o valor do potencial em cada ponto. Eu só preciso saber qual é a diferença de potencial, certo? A diferença entre os dois, a subtração, ó. 9,5 menos 8 dá 1,5. Por isso que lá nas pilhas comuns, você vê essa informação lá, ó, de 1,5 volts. Quem não viu ainda, depois quando tiver uma oportunidade, que ver uma pilha, observe que lá vai aparecer 1,5 volts. Já aquelas baterias retangulares, a diferença de potencial é de 9 volts, certo? Bom, e aí, gente, o que faz com que a corrente elétrica aconteça é essa diferença de potencial aqui, ó. É isso que acontece. Então, nesse caso, como o potencial elétrico do A é maior do que o do B, as cargas negativas vão se deslocar, né, do menor potencial para o maior potencial. Beleza? E está aqui a definição, ó. A corrente elétrica é causada por uma diferença de potencial elétrico, que é o que a gente chama de DDP. D de diferença, D de dia aqui, ó, P de potencial. Então, DDP significa diferença de potencial, tá bom? Ou tensão elétrica. Bom, pessoal, alguma pergunta, gente, com relação a Vandessa Santos? Pode sim, Vandessa. A corrente elétrica em uma pilha ela é contínua. Ela é contínua porque ela é sempre o mesmo valor. A corrente elétrica a gente vai já ver como é que se mede ela. E ela numa pilha e numa bateria, ela é sempre o mesmo valor. Já na nossa rede elétrica, das nossas casas,
A corrente elétrica ela é alternada, ela fica oscilando. E aí a gente chega já numa situação que vocês vão entender o porquê que a gente sabe que a corrente elétrica das nossas casas ela não é contínua, certo? Ela muda, ela fica alternando. Na pilha e na bateria é contínua. Agora na rede elétrica não é, tá bom? Então, pessoal, mais alguma pergunta, gente, com relação a essa parte? O que gera a corrente elétrica é uma diferença de potencial. Você tem dois pontos, né? Você tem um ponto A e um ponto B. Se os potenciais em cada ponto forem diferentes, então se você ligar esses dois pontos por um fio que conduz eletricidade, então com certeza nesse fio vai ser percorrido por uma corrente elétrica. Beleza? Gente, alguma dúvida aí? Se sim, coloca sim. Se não, coloca não. Ou então liga o microfone e pode perguntar, viu? Não? Também digo não ficou com dúvida. Não, não. Eu preciso desse retorno, pessoal, para a gente ir. É porque às vezes a gente explica um monte de coisa, a galera não entende, aí, né, quando vai para frente fica mais difícil. Mas, pelo que eu estou vendo aqui, todo mundo entendeu. Beleza, então, vamos lá. Sentido convencional da corrente elétrica. Como é? Geralmente a gente se pergunta, para onde é que a corrente elétrica vai estar indo, né? Aí a regra diz o seguinte, ó, o sentido da corrente elétrica é por convenção, então a gente vai adotar esse sentido, oposto ao sentido preferencial em que se movem os portadores de carga elétrica negativa. Ou seja, se você quer saber como que é o sentido da corrente elétrica, observe nessa setinha aqui, ó, que a corrente elétrica está indo para a esquerda, mas as cargas negativas estão indo para a direita. Então, qual é a regra? No sentido convencional, que é o que a gente vai adotar, você vai saber o sentido da corrente elétrica colocando o contrário do sentido da carga negativa. Se a carga negativa aqui está indo para a direita, então a corrente elétrica está indo para a esquerda. Aí ó, geralmente o aluno pergunta, por quê? Porque é o sentido que a gente adota na física, só para facilitar algumas situações, o entendimento de algumas situações que a gente vai ver lá na frente, tá bom? Então, sempre que ele perguntar, olha, qual é o sentido da corrente elétrica? Para onde é que ela está indo? Ela sempre anda contra o sentido das cargas negativas, é o contrário. Se as cargas negativas estão indo para direita, que é essa situação que está aqui, então a corrente elétrica está indo para a esquerda. Ela é do contra. Só que ela é do contra só com as cargas negativas. Se a carga fosse positiva, essa corrente elétrica aqui fosse formada por cargas positivas, ó, aí a corrente elétrica teria o mesmo sentido das cargas positivas. Certo? Clara deu uma risadinha. O que foi, Clara? Que eu ouvi aí? É do contra, exatamente. O sentido da corrente elétrica ela é do. Sim. É porque geralmente não diz quem é virado, né? Quem faz as coisas tudo, tudo É o ao contrário, é contrário, do né? contra. É nos Pois casos é. dessas coisas aí. É. Agora, qual é o cuidado que vocês têm que ter, gente? Se liguem, ó. A corrente elétrica é contra a carga negativa. Agora, a corrente elétrica, se fosse uma carga positiva, ela era a favor. Ou seja, para onde a carga positiva está indo, a corrente elétrica também está indo. Vocês entenderam essa diferença? Sim, pessoal, ou não? Claro, sim. Pronto, hein? Raíssa, não. Ó, Raíssa.
Não, Edinalva não. Ó, gente, preste atenção, viu? Ó. O que que a gente está tentando descobrir aqui? A gente está tentando descobrir para onde é que a corrente elétrica está indo. Para onde é que ela está indo? Será que ela está indo aqui, ó, do polo positivo para o polo negativo da bateria? Ou será que ela está indo do polo negativo para o positivo, a corrente elétrica? Aí o que que confunde aqui, ó? O que confunde é porque você está vendo aqui no fio, ó, observa o fio condutor aqui, ó. Os elétrons, os elétrons que estão aqui, ó, estão se deslocando, nesse caso aqui, ó, nessa posição, eles estão indo para a direita. Estão vendo a setinha aqui apontando para a direita, ó? Só que o que que eu estou dizendo a vocês? Eu estou dizendo que a corrente elétrica, ela se comporta de forma contrária às cargas negativas. Se a corrente elétrica, se as cargas negativas estão indo para a direita, então a corrente elétrica, que é o que a gente está estudando, quando falar corrente elétrica, ela está indo para a esquerda, ela é contra as cargas negativas. Contra já diz, é do contra. Se uma vai para a esquerda, a outra vai para a direita. Se uma vai para cima, a outra vai para baixo. Então, a corrente elétrica, se você quer saber, por exemplo, ó, deixa eu tentar desenhar aqui para ver se vocês conseguem compreender melhor. Vamos supor que eu tenho aqui, ó, uma corrente elétrica formada, aqui, vamos supor que seja só duas cargas negativas aqui, ó. Aí essas cargas negativas estão se deslocando para cima. Elas estão indo para cima. Tá bom? O fluxo dessas cargas elétricas é para cima. Aí eu pergunto para vocês, para onde é que está indo a corrente elétrica? Se as Para cargas baixo. elétricas estão para cima. Tá Para para baixo. baixo. Para baixo. Por quê? Porque a corrente elétrica, ela é sempre contrária às cargas negativas, ó. Então, a corrente elétrica está indo para baixo. Agora, e se essas cargas fossem positivas? Olha só. Se elas fossem positivas, ó, e elas estivessem indo para cima. E aí? A corrente elétrica estaria como? Para cima ou para baixo? Para Para cima. cima. Para cima. Tá entendendo a diferença? Ó? A corrente elétrica, ela é contra o fluxo das cargas negativas, mas ela é a favor do fluxo das cargas positivas. Edinal, tirou a dúvida aí de vocês, pessoal? Edinalva, que disse que não. Débora, Marciliana, que disse que não tinha entendido. Vamos lá, eu quero o retorno de vocês. Pronto, Raíssa já entendeu. Beleza, pronto. Então, bola para frente. Olha só. Agora, o que é que a gente vai fazer, pessoal? A gente vai calcular a intensidade da corrente elétrica. Como é que a gente calcula a intensidade dela? Então, é o seguinte, ó. Vamos imaginar que aqui eu tenho um material condutor. Aí ele está ampliado aqui, bem gigante, ó. Certo? Bem grande aqui, ó. O material condutor. E aí, dentro desse material condutor, digamos que seja um fio de energia. Observe que o fluxo das cargas negativas aqui dentro dele, ó, está indo para a esquerda, né? Ó. Por isso que a intensidade da corrente elétrica, que eu estou chamando de I, essa corrente elétrica, ela está indo para a direita, porque ela é contrária às cargas negativas. Certo, pessoal? Então, vamos supor que eu faça um corte aqui nesse fio, ó. E aí eu tenho uma área aqui em forma de círculo, que eu estou chamando de secção transversal S. Que é esse corte aqui, essa superfície, ó. Observe, gente, que se eu tivesse um cronômetro, eu poderia marcar quantas cargas passa por esse buraquinho aqui, ó,
em determinada quantidade de tempo. Por exemplo, eu posso pensar assim, olha, depois de 5 segundos, passou por esse buraco, passou 5 cargas elétricas negativas. Então, eu posso quantificar a quantidade de carga elétrica que passa por esse buraco aqui, por essa secção, em um determinado intervalo de tempo. E aí, como é que eu calculo a intensidade da corrente elétrica, que a gente está chamando de I, ó? Tá bom? Para calcular a intensidade da corrente elétrica, é só você pegar o módulo da quantidade de cargas que passou por esse buraco, certo? Por essa secção, dividido pelo tempo que elas demoraram para passar lá. É só isso. Lembrando que o módulo, que essas barrinhas aqui, é só para dizer que o número é positivo, ele não tem sinal, tá bom? Ó, I é a intensidade da corrente elétrica. Eu estou calculando a medida dela, a intensidade dela. Medida em, desculpa aqui, gente, foi um erro de digitação. Esse ano, na verdade, é ampere. Deixa eu ver se eu conserto aqui escrevendo, viu? É ampere. Ela é medida em ampere, certo? Esse ampere a gente vai representar pela letra A maiúscula. Tá bom? Então, quando você encontrar a intensidade da corrente elétrica, que a gente está chamando de I, você vai dizer, olha, essa intensidade é 20 ampere, é 30 ampere, certo? E a gente vai já entender onde é que na nossa vida aqui a gente vê muito esse conceito de ampere, né? Ampere em homenagem a um físico, né, que fez uns estudos a respeito, da corrente elétrica, e aí chamou a corrente elétrica de ampere, a unidade. Já esse Q aí, ó, que representa a quantidade, é a quantidade de carga elétrica que atravessa essa seção S no intervalo de tempo ΔT. Tá bom? Então, vamos ver aqui algumas observações com relação a essa fórmula aqui, ó. I é igual à quantidade de carga dividido pelo intervalo de tempo. Bora lá. Observações. Primeiro, esta carga aqui, que a gente está chamando sempre de Q, desde o começo do ano, ela é medida em Coulomb, né? Como a gente sabe, representado pela letra C. O tempo aqui, gente, pessoal, a gente vai usar ele, vai usar ele em segundos, representado pela letra S. É por isso ó, que para achar a intensidade da corrente elétrica, a gente vai pegar o Coulomb e dividir pelo segundo. Ou seja, vai ficar Coulomb por segundos. Essa vai ser a unidade da corrente elétrica, em Coulomb por segundo. Aí fica C por S, ó. E aí, gente, o que que acontece, ó? Um Coulomb, aqui novamente tem um erro, isso foi que eu errei tanto aqui. Um Coulomb, no lugar desse C aqui, na verdade, é um S, tá bom? Um Coulomb por segundo é igualzinho a 1 ampere. Ou seja, para homenagear esse físico, chamou o Coulomb por segundo de ampere. Então, pessoal, uma outra observação aqui é que para achar a quantidade de cargas elétricas, vocês viram essa fórmula também no começo do ano, ó, que a quantidade de carga elétrica é igual ao número de elétrons que passa pela seção vezes a carga elementar, né? Essa carga elementar é a carga de cada elétron. Que vocês viram lá no começo do ano que o número de elétrons, que a carga elementar, ela vale 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Essa informação vocês viram no começo do ano. Já já a gente fala mais sobre ela. N é o número de elétrons que atravessa a seção. Então, por exemplo, ó, vou voltar aqui. Eu tenho essa seção aqui, ó. Essa seção que a gente cortou. Vamos supor que passou aqui esses 3 elétrons, ó. Passou esse e esse.
Como passou apenas 3 elétrons por essa seção, o N vale 3. N é o total de elétrons que atravessa a seção. Só que cada elétron desse, ele possui uma quantidade de cargas. Uma quantidade de cargas. A carga de um elétron só é aquele valor, 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. Tá bom? Por isso que, como foram 3, é só fazer 3 vezes esse valor. A gente vai já detalhar mais na frente essa parte também. Então, pessoal, esse é a carga elétrica elementar, ou seja, olha o valor dele sempre, ó. Você não vai precisar calcular ele, porque ele sempre é esse valor aqui, ó. A carga de um elétron só é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19, tá bom? Cada elétron tem essa carga aí. Sim, gente, eu não perguntei. Alguma dúvida a respeito dessa parte? Se teve alguma dúvida, qual? Não? Vanessa não teve dúvida. A gente vai melhorar essa questão quando a gente for para os exemplos agora. Olha só, determine. Sim, Eita, foi. essa carga elementar é sempre a mesma coisa? É sempre a mesma Ou muda? coisa. É porque assim, claro, ó, vocês viram que a matéria ela é composta microscopicamente por 3 partículas fundamentais, que é os prótons, os nêutrons e os elétrons. Os prótons e os elétrons possuem carga, né? A carga do próton é positiva, a carga do elétron é negativa. O nêutron, como o próprio nome já diz, ele é neutro, ele não tem carga. Beleza, então o elétron tem carga, né? Uma carga negativa. Agora a pergunta é, qual é a carga dele? A carga dele é esse valor que está aqui, ó. 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Essa é a carga de cada um elétron. Por isso que a fórmula para saber a carga total, que é essa que está aqui em cima, ó, é N vezes E. Porque se um elétron só tem essa carga, se eu tiver 2 elétrons, vai ser o dobro dessa carga. Concorda comigo? Se eu tiver 5 elétrons, vai ser 5 vezes o valor dessa carga. Então, por isso que a fórmula para saber a carga total é essa. Ó. A carga total é só você pegar a quantidade de elétrons, que é o N, ó, e multiplicar pela carga de cada elétron. A gente às vezes se confunde porque aqui é em potência de 10, é um número difícil de entender. Mas, por exemplo, vamos supor, não é isso, mas vamos supor que a carga de um elétron fosse 10 coulomb, um só, que não é 10, na verdade é esse valor que está aqui, né? Mas eu estou colocando com essa situação para vocês entenderem melhor. Vamos supor que um elétron aqui fosse igual a 10. Se você tivesse um elétron só, seria 10. 10 coulomb, né, a carga. Mas se você tivesse dois elétrons, seria 20. Por quê? Porque é 2 vezes 10. Se você tivesse 5 elétrons, seria 50, porque seria 50 vezes 10 coulomb. Ou seja, para saber a carga total Q, é só você pegar o total de elétrons, que é o N, e multiplicar pela carga de cada elétron, que a carga de cada elétron é esse valor que está aqui, ó. Ok, gente? Podemos ir para o exemplo? Pode sim, Beta. Beleza. Tu compreendeu, Clara, direitinho? Compreendi. Certo. Então vamos lá. Exemplo. Determine a intensidade da corrente elétrica que percorre um fio condutor, sabendo que por uma secção S desse fio atravessa 20 coulomb a cada 4 segundos. Olha só. De acordo com essa informação, naquele corte circular daquele desenho que a gente viu antes, do condutor, a cada 4 segundos que passar, naquela seção passa 20 coulomb, uma carga de 20 coulomb. A pergunta é, qual é o valor da intensidade da corrente elétrica? Então, eu quero saber qual é o valor do I, certo? Então, vamos lá. Solução.
Primeiro, vamos anotar aqui os dados da questão. Ó, ele diz assim, determine a intensidade da corrente elétrica. A intensidade da corrente elétrica é o I. Então, o I é quem eu estou querendo saber, por isso que eu coloquei a interrogação aqui. Quem é o I? Beleza. Observe que diz que pela seção S aqui, ó, um fio atravessa 20 coulomb. Lembrando que coulomb, gente, é a carga elétrica. Então já deu o total de carga elétrica que passa por essa seção, ó. Então a carga elétrica Q vale 20 coulomb. Deu também o tempo, ó. Em quanto tempo passa esses 20 coulomb, ó? Em 4 segundos. Então vamos lá, vamos calcular a intensidade da corrente elétrica. Colocar a fórmula, I é igual ao módulo da carga, dividido pelo tempo, que vai ser igual. Qual é o módulo da carga? A carga é 20, ó, então você coloca 20. Sobre o tempo foi quanto? 4 segundos. Então isso vai ser igual 20 dividido por 4 dá 5. Aí fica 5 coulomb por segundo. Por que coulomb por segundo? Porque na parte de cima é a carga, ó, e a carga aqui é em coulomb. E na parte de baixo é o tempo, e o tempo é em segundo. Por isso que fica 5 coulomb por segundo. Ou seja, quer dizer que a cada 1 segundo atravessa essa seção uma carga de 5 coulomb. Passam 5 coulomb por aquela brechinha lá a cada 1 segundo. Certo? Claro, porque no caso, como são 4 segundos, 4 vezes 5 é 20, ó. Certo? Só que a gente acabou de ver que o coulomb por segundo é o ampere. Então, isso é 5 ampere. Resolvida a questão. A intensidade da corrente elétrica vale 5 ampere. Aí, pessoal, onde é que a gente é habituado a ver essa questão da amperagem? Ó? Eu não sei se vocês já observaram que na casa de vocês, na parte de fora, tem uma caixa de energia. Né? A caixa que fica lá da empresa que fornece energia para a gente, que é a Enel, né? Lá naquela caixa de energia, ela tem um chamado disjuntor, que é uma chave que liga e desliga a energia toda em tua casa. Aquele disjuntor ele tem uma função importantíssima para o sistema elétrico das nossas casas. Por que ele é importante? Ele é importante porque ele protege todo o sistema elétrico das nossas casas. Ele protege os aparelhos, geladeira, televisão, som, tudo isso é protegido por aquela chavinha que está lá fora. Quando vocês tiverem um tempinho, vocês vão lá e dêem uma olhadinha naquela chave, que nela tem dizendo a amperagem. Geralmente, nas nossas residências, utiliza-se mais, eu vejo mais 3 tipos de amperagem. Tem uma enxave que tem 15 ampere, tem umas enxaves que tem 20 ampere e tem umas que tem 25 ampere. O que significa dizer que naquele disjuntor tem 15 ampere? Olha só, vamos voltar para esse exemplo aqui. Ó. O que é 15 ampere? Significa que passam 15 coulomb a cada 1 segundo. Ou seja, a residência que tiver uma chave que tiver 15 ampere lá, significa que para dentro da sua casa, a cada 1 segundo que passa, entra 15 coulomb. Na chave que tem 20 amperes, significa que a cada 1 segundo entra na sua residência 20 amperes. E aí, pessoal, vamos supor que eu não entenda de eletricidade, e aí eu coloco uma chave lá fora com 50 amperes. O que vai acontecer? Com 50 amperes, quando passar 1 segundo, dentro da sua casa vai entrar uma corrente elétrica de 50 amperes. Só, meu amigo, que seus equipamentos, eles não são projetados para funcionar com 50 amperes. É uma corrente elétrica muito alta. Aí o que vai acontecer com seus aparelhos? Ele vai queimar. Então aquela chave, quando ela tem lá 15 amperes, ela funciona como uma peneira. Toda vida que tiver uma descarga elétrica na rede
e vinha uma quantidade maior do que aquela quantidade de ampere, o que, que acontece com a chave? Ela desliga, é uma proteção. Ela desliga para não deixar aquela corrente forte entrar dentro da sua casa, porque se ela entrar, ela queima seus aparelhos, tudo que estiver conectado na rede. É essa a função daquela chavezinha que fica lá fora. Certo, pessoal? Eu não vou perguntar se vocês têm dúvida, porque já está encerrando o nosso tempo da aula. Já já eu sei que vocês têm aula no Google Meet novamente com outro professor. Mas eu acho que deu para entender aí esses cálculos, né? Depois a gente comenta mais a respeito dessas situações práticas. Beleza, mais um exemplo. Determina a intensidade da corrente elétrica que percorre um fio condutor, sabendo que por uma seção S desse fio atravessam 8 elétrons a cada 2 segundos. Percebam, pessoal, que é a mesma pergunta da questão anterior, porém, ele não dá a quantidade de carga que atravessa. Ele diz que passou 8 elétrons. Então vamos lá, vamos resolver essa questão. Novamente, eu quero a intensidade da corrente elétrica. Observe que foi dado o número de elétrons, que foram 8. Passou 8 elétrons por aquela seção lá. O tempo foi em 2 segundos. Né? Demorou 2 segundos para esses 8 elétrons atravessar aquela seção. Então, vamos colocar a fórmula da intensidade. Observe que para calcular a intensidade da corrente elétrica, eu tenho que pegar a carga e dividir pelo tempo, a carga total. Só que eu não tenho a carga total, eu tenho o total de elétrons. Mas aí eu posso calcular a carga total. Com qual fórmula? Q é igual a N vezes R. Bom, N é 8, né? Então vai ficar 8 vezes E. Aí o valor de E a gente já sabe que é esse valor aqui que está dentro do parêntese, ó. 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Quando você faz 8 vezes 1,6, vai dar 12,8. Então vai ficar 12,8 vezes 10 elevado a menos 19. Pronto, eu já tenho a carga total. Agora é só substituir lá na fórmula. Ó. Isso é igual a 12,8 vezes 10 elevado a menos 19, que é o valor da carga, né? Dividido pelo tempo. O tempo foi 2 segundos. 2 segundos. Só que quando eu pego o 12,8 e divido por 2, vai dar 12,80 dividido por 2, vai dar 6,40, né? Então vai ficar 6,40 vezes 10 elevado a menos 19 amperes. O 10 a 19 você só repete, ó. Resolvido. A corrente elétrica vai dar 6,4 vezes 10 elevado a menos 19 amperes. Ok. Alguma dúvida, pessoal, nessa parte? Sim ou não? Não? Por que foi que ficou 12, hein, Vitor? Que eu não entendi. Por que foi que ficou 12? É porque você pegou aqui na fórmula, aí fez 8, tá vendo o 8 aqui, ó? Vezes R$ 1,60, ó. Aí 8 vezes 1,6, ó, dá 12,8. Ah, tá. Beleza, beleza. Então, bom, gente, eu espero que vocês tenham entendido. Agora eu vou postar a frequência no grupo, certo? Aí vocês vão preencher na frequência e quem for terminando já pode ir saindo. Quem for preenchendo a frequência, ok? Então vamos lá.